você, tudo bem? Desvendando assim a Bíblia Sagrada concernente a Israel. Tá? Você sabia que 75% da Bíblia Sagrada é destinada aos hebreus e a criação de Israel em Israel. Tá? E você sabia também que só 25% é para a igreja. Na realidade, a igreja, você tem que entender isso, ela só nasce em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Dali para frente, a igreja. Então, tem muitas passagens bíblicas, é óbvio, a gente pode utilizar fazendo algumas aplicações para a igreja, mas tem muitas passagens que é coerente, se trata exclusivamente para a nação de Israel e para Israel. Um exemplo, Ezequiel 37. Né? Nós observamos ali que em espírito Deus leva ele, mostra ali um vale com vários ossos espalhados e a Bíblia diz que estavam sequíssimos. Deus pede para o profeta falar, para o profeta profetizar. Profetiza sobre esses ossos. Aí Deus, a partir de um momento que o profeta começa a profetizar, Deus entra em ação. Entende? É interessante que Deus precisou de o profeta profetizar. Agora, o milagre é Deus que faz. Então, Deus precisa de mim e de você em algumas situações. Para quê? Para a gente profetizar. Agora, o milagre não é eu que vou fazer e não é você que vai fazer. Então, Ezequiel 37 foi a dura história que Ezequiel viu na Segunda Guerra Mundial. Você sabia disso? Deus mostrou o que Hitler iria fazer com o povo de Israel. Então foi nesse tempo, né, da história que o profeta Ezequiel viu aquelas covas de milhões e de milhões de pessoas sendo enterradas e aquelas pessoas, os judeus naquele tempo, né, sendo mortos, né, nos campos de concentrações. Só a caveira, né, não tinha mais condições de caminhar, eles morriam. Então, aquelas pessoas que foram mortas dentro das câmaras de gás, família, criança, né? Então, foi nessa situação e nessa visão do antissemitismo acontecendo não somente naquele tempo na Alemanha, pelo partido de Hitler, não é todos os alemães, é o Partido Comunista, sob o comando de Hitler, naquele tempo. Então, Ezequiel viu isso. Ezequiel viu o antissemitismo acontecendo com a nação. Deus mostrou para ele que lá era ossos sequíssimos, né, sem nenhuma condições. Na realidade, se eu e você analisar a história de Israel da Segunda Guerra para cá, é só um milagre. Não existe nação que sobrevive ao que Israel sobreviveu e passou, se não for a mão de Deus sobre uma nação. Não existe isso. Né? Então, Ezequiel ele viu essa visão da Segunda Guerra Mundial e aí Deus vai utilizar ele para profetizar. É interessante também que só uma coisa que falta para se cumprir em Ezequiel 37. O que falta? Somente o derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel. Que isso vai acontecer antes de Jesus vir. Por quê? Porque o Espírito Santo vai descer sobre eles e isso vai fazer que eles vai reconhecer Jesus como o Messias. Por enquanto, isso não aconteceu. Somente o Espírito Santo. Por isso que a profecia que Pedro, na realidade, fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando você pega aquela profecia e traz para esse momento de Ezequiel 37, você entende que o derramar do Espírito Santo não vai ser antes do arrebatamento da igreja. Engana-se quem fala isso. Porque o derramar do Espírito Santo vai ser exclusivamente para Israel e eles vão reconhecer que aquele Jesus que os seus ancestrais pregaram na cruz verdadeiramente foi e é o Messias. Então, paralelamente, quem olhava para Israel,
na Segunda Guerra Mundial, era ossos espalhados para todos os lados. Mas Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15, olha que Deus, usando o profeta, que vai dizer: removerei o cativeiro do meu povo, Israel, e reedificarão cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão do seu vinho, e farão pomares, eles comerão o fruto. E os plantei na terra, e não serão mais arrancados de sua terra, que lhe dei, diz o Senhor. Então, essa terra de Israel foi Deus que deu, entende? Ninguém mexe. Aqueles que entrar contra Israel nunca mais vai prevalecer. Então, tá aí, né, essa visão do Vale de Ossos Secos, e que se cumpriu, na realidade, na Segunda Guerra Mundial. Mas Deus usou também, na realidade, o profeta Isaías, capítulo 19, versículo 16 e 17, diz que naquele tempo, né, os egípcios e muitas nações iriam tremer com o movimento de Israel. E hoje, né, todas as nações, principalmente os árabes, eles têm medo de mexer contra Israel. Eles têm pavor, né? Eles só vai mexer contra Israel se for, na realidade, uma coalizão, né? E a Bíblia diz, tem uma profecia de Ezequiel 38 e 39, que está começando-se a se desenhar. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, ok? Então é isso. Quando você vê as profecias, principalmente dos profetas do Velho Testamento, eles nunca imaginou que existia igreja. Então você tem que observar que a maioria das profecias dos profetas é concernente a Israel, né? Jeremias profetizou também, sabe, o barro na mão do oleiro. A gente aplica isso aí para a igreja, mas realmente era a nação de Israel, né, que Deus iria ali apertar eles, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas Deus iria refazer de um novo vaso, que é hoje Israel, o país mais tecnológico que tem, o exército mais preparado do mundo se chama Israel, os maiores cientistas do mundo é de Israel, e os homens mais ricos do mundo estão entre os israelitas. Aquele povo, na Segunda Guerra ninguém dava nada, é a nação que hoje todo mundo fala, todo mundo prediz, e também o mundo inteiro quer ir visitar Israel. Deus abençoe, né? Espero ter te ajudado. Isso é um breve estudo, né? Até o próximo estudo. Até mais.